todos, sejam bem-vindos. Antes de iniciar a palestra, vou fazer uma oração. Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, aos mentores da casa, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para que possamos aprender um pouco mais. O aprendizado nunca é demais. Pedimos a proteção, que possamos poder, nessa noite, conseguir expressar um pouco do que nós viemos aqui. E que possamos depois receber o passe e a água fluidificada e retornarmos ao nosso lar com toda a proteção. Que assim seja. Bom, o que nós vamos falar hoje? Bom, para começo de conversa não é uma palestra, é um bate-papo, né? Porque palestra é quando nós temos aquelas formalidades todas. Então eu não gosto de falar que eu faço uma palestra, o negócio é um bate-papo. Porque eu gosto muito de usar desse momento situações que aconteceram no meu dia a dia, certo? E eu escolhi para falar sobre o perdão, que todos nós, desde criança, nós sempre fomos meio, vamos dizer assim, aterrorizados com essa palavra perdão, né? Porque geralmente, quando nós éramos cobrados para pedir o perdão ou pedir uma desculpa, é que nós tínhamos feito algo de errado, certo? Desde criança. Você tem que pedir perdão, você tem que pedir desculpa. Então muitas vezes a gente não tinha noção do que tínhamos feito quando crianças. Aí depois vamos para a escola, para o colégio, e aquela continuidade daquela pressão de professores: você tem que pedir desculpa, você tem que pedir perdão, e aquilo ali, quer queira ou não, nos causou algum bloqueio, certo? E com isso nós não víamos o perdão uma coisa tão fácil de você perdoar, certo? Mas vocês vão falar para mim: mas é fácil? Não é fácil. O perdão requer muita boa vontade, muita resignação. E a primeira questão para que nós possamos perdoar é entender o outro lado, o porquê que a outra pessoa nos magoou, nos feriu ou nos fez algo que nós não gostamos, certo? Mas isso não é resolvido num estalar de dedos, certo? Eu vou confessar para vocês que isso, hoje eu tenho 57 anos, eu demorei mais de 50 para conseguir, mais de 50 anos para conseguir entender toda essa situação, certo? Mas de que forma que a gente entende? Depois que eu comecei a entender a doutrina, certo? Depois que eu comecei a ler,
que eu fui vendo e entendendo que, primeiro, se eu não perdoar, vai me causar um mal maior do que eu imagino. É como se eu estivesse tomando um veneno, achando que aquela pessoa que me fez o mal fosse morrer. Esse é o primeiro passo, certo? Esse foi o primeiro passo. Então eu cheguei à conclusão de: epa, peraí. Primeiro, o veneno está fazendo mal em mim e não na pessoa. Segundo, toda essa descarga de adrenalina que a gente tem quando a gente encontra essa pessoa, nos causa um mal no nosso organismo, que isso passa-se um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, que isso nos causa uma doença, certo? Algo que nós não precisaríamos daquilo para a nossa vida. Que nem eu falo, é desnecessário aquilo, correto? É desnecessário aquilo. Portanto, nós temos que ter, primeiro, o ensinamento de que toda aquela mágoa, todo aquele rancor, primeiro, perante a doutrina, não é bom, certo? Porque os livros já falam: reconcilie os seus inimigos enquanto há tempo, que vai ser mais fácil. Aqui é mais fácil do que lá, certo? Segundo, nós precisamos começar a entender o porquê que aconteceu aquilo, certo? O porquê aconteceu aquilo. O porquê que nós fomos magoados por aquela pessoa, ou por aquelas pessoas, certo? Muitas vezes, por conversas tortas, certo? Você viu, fulano de tal falou isso, mas na realidade fulano de tal nunca falou nada, certo? Segundo, pela nossa pequenez, o medo de nós tomarmos o lugar da outra pessoa. Gente, ninguém toma o lugar de ninguém, cada um tem o seu lugar aqui, certo? Ninguém toma o lugar de ninguém. E terceiro lugar, nós temos que ver a evolução dessa pessoa, certo? Porque de repente essa pessoa ela não tem uma evolução. Não estou dizendo que essa pessoa pode ter o maior estudo do mundo, mas de repente ela não tem uma evolução suficiente para discernir o que está acontecendo, certo? Então nós temos o que? Fazer a nossa parte. De que forma? Vamos estudar, vamos ler, vamos compreender. Fazendo a nossa parte, aí nós vamos ter condições de levar a questão para o outro lado. Até então, se nós não tivermos conhecimento, nós não teremos como tentar entender o outro lado, correto? É difícil? Eu vou repetir isso durante esse bate-papo incansavelmente. Não é fácil. Não é fácil.
necessita um exercício muito grande e diário. É um exercício diário, certo? E tem uma outra situação. Quando a gente é magoado, ou quando alguém nos faz o mal, que a gente perdoa aquela pessoa, não significa que, veja bem, que eu tenha que ser amigo daquela pessoa, certo? Porque o perdão não significa amnésia, correto? O perdão não significa amnésia. O perdão significa o seguinte: se eu encontrar com essa pessoa em qualquer lugar, aquele encontro não vai me causar nenhuma reação má, correto? Não vai me despertar nenhum sintoma de qualquer coisa ruim, mas também eu não tenho obrigação de ser amigo dessa pessoa, certo? Eu não preciso ser amigo dessa pessoa, certo? Não há necessidade. Por quê? Porque se já houve vamos dizer assim, algo que te fez mal, para que você vai ter amizade com essa pessoa? Você pode novamente ser magoado, correto? Então isso é o meu ponto de vista. Não há necessidade de você ter amizade com essa pessoa. Claro, socialmente, como vai, tudo bom, tudo bem e tal, mas não há necessidade de frequentar uma casa do outro, você entendeu? Sentar num lugar para se... Não há necessidade, certo? Por quê? Porque é como um cristal. Depois que quebrou, não tem como você juntar mais, certo? Então, é que nem eu falo, nós temos que ter a maturidade, nós temos que ter o ensinamento para compreender o porquê que aquilo aconteceu, certo? Desses três, eu citei 3 motivos, mas pode existirem mais, certo? Pode existirem mais, mas eu acredito que os 2 motivos que mais causam essas, vamos dizer assim, essas mágoas, conversa errada e os ciúmes de você tirar o lugar da pessoa, certo? Conversa errada. Infelizmente, nós não temos ainda a maturidade de chegar para a pessoa e falar assim: fulano, o que está acontecendo? A não ser quando a gente tem muita amizade com uma pessoa, certo? Que você até tenha condição de chegar e falar: o que está acontecendo? Você está meio diferente comigo e tal. Mas quando a pessoa não tem a gente não tem muito relacionamento, e quando surge algum assunto, você não vai também chegar aí você vai percebendo com o tempo o que aconteceu, certo? Aí depois você ouve uma conversa torta ali, uma conversa torta ali, e às vezes você nem está sabendo o que está acontecendo, certo? Às vezes você nem está sabendo o que está acontecendo. Muitas vezes você é incluído em fofocas, em conversas tortas, às vezes você não está nem sabendo, mas o seu nome saiu, e aí a pessoa já, certo? E a outra é a questão de medo de perder o lugar, certo? Medo de perder aquele posto. Eu sou da seguinte opinião: se eu sou capaz de estar num determinado posto, eu
tenho que ter medo que as pessoas vão me tirar de lá. Correto? Eu não tenho medo. O sol nasceu para todos. Correto? O sol nasceu para todos. E repito, esse é o pior, eu acredito. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não querem nem estar, mas ao mesmo tempo tem alguém querendo te derrubar. Certo? Você nem está, mas tem alguém querendo te derrubar. Então, vamos estudar, vamos compreender que tudo que nos magoa, nós temos que entender e tirar isso, um proveito disso. Que nem eu disse, leva tempo? Leva. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Não adianta a gente querer esperar lá na frente para acontecer. Ah, mas eu tenho X idade, eu tenho Y, não interessa. Vamos começar agora. Vamos começar agora. O entendimento tem que ser para ontem. O estudo tem que ser para ontem. Nós não podemos perder tempo de estudar e entender o tanto que isso nos prejudica. O fato de alguém nos fazer mal e nós ficarmos com raiva, magoados. Certo? Vamos estudar. Vamos estudar e vamos entender, começar a entender o que está acontecendo. Certo? Agora, quem quer, se alguém acha que pode voltar com amizade, tudo bem, não tem problema. Meu ponto de vista é respeito de todo mundo, certo? O meu é mas o que nós temos que entender é fazer por valer o perdão, certo? E apagar aquela questão que nós temos desde de nós crianças, que o perdão é uma coisa ruim, que o perdão vem sempre depois que nós fizemos algo, ou muitas vezes não fizemos, mas mesmo assim nós tínhamos que pedir perdão, pedir desculpa. O perdão não é uma coisa tão ruim como nós aprendemos na nossa infância, na marra. O perdão não é. Com o tempo a gente está vendo que o perdão é algo que é bom para nós, certo? Às vezes a pessoa que nos magoa até nem precisa saber que nós perdoamos, certo? Porque interessa a nós, não interessa a quem nos magoou, interessa a nós. O perdão nos interessa tão somente. Não interessa se alguém me magoou, eu não preciso falar para essa pessoa: olha, eu te perdoo. Não há necessidade. O que resolve é o nosso interior, é nós sabermos que aquilo que nos causava um mal, ele não causa mais. A presença daquela pessoa que nos magoou, que nos incomodava, não incomoda mais. Mas só depende de nós, e só que diz respeito a nós, a mais ninguém, certo? Não é algo que você precisa ficar falando aos 7 cantos, não, só para nós. Por quê? Porque quando você cruzar com essa pessoa, vai ser mais um no meio da multidão. Ela não vai te causar um mal, ela não vai te dar aquela descarga de adrenalina que vai te prejudicar o seu organismo, certo? É esse o perdão. Na realidade, é isso que temos que fazer. Demora?
demora. Eu disse para vocês que o meu demorou meio século, certo? Meio século para mim entender, mas eu consegui entender. Graças a Deus eu consegui entender, certo? Pior que se não tivesse entendido. Mas, repito, não significa que eu tenha que ter amnésia, certo? Não significa que eu tenha que sentar com essa pessoa e conversar com bons amigos. Não. Tenho as minhas restrições. Por quê? Porque já aconteceu uma vez, eu não quero que aconteça novamente. Certo? É que nem eu digo, tem coisas que é preferível perder do que achar. Isso é uma coisa dessas. Tá bom? Espero que tenha conseguido transmitir algo para vocês. É algo que vem de dentro aqui, tá? Não é palestra, é só um bate-papo, tá bom? Agora nós vamos para o passe das crianças, depois dos adultos, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos.